Senadores, senador Delcídio, eu encomendei à minha assessoria uma análise sobre a perspectiva do Estado do Paraná do seu projeto de resolução. Eu recebo esta análise assinada pelo Dr. Heron Arzua, que foi meu secretário da Fazenda de 91 a 94 e de 2003 a 2010. E ela é feita nos seguintes termos, que passam a ser os termos adotados pela minha intervenção. O PRS número 1 reduziu progressivamente as alíquotas de ICMS das operações e prestações interestaduais. O relatório do senador Delcídio Amaral está baseado em inúmeras premissas que ainda precisam acontecer. Emendas à Constituição, leis complementares, etc. Por isso, sua execução fica na dependência de legislação futura. Todavia, atrevo-me a dizer que a referida resolução não vai resolver em nada os problemas atuais do ICMS, nem vai acabar com a nominada guerra fiscal. Quando o ICMS foi aprovado no Brasil, Emenda Constitucional 18 de 1965, a comissão que elaborou a reforma tributária assentou que esse então novo imposto só funcionaria com alíquota única, como só ia ocorrer na União Europeia. E parece que a mencionada comissão tinha razão. Hoje temos inúmeras alíquotas do imposto nas operações internas de cada estado, a maioria feita por meio de redução de base de cálculo, e nas intrafederadas, uma distinção de 12% e 7%, dependendo do destino da mercadoria. Quando eu assumi o governo, em 2003, nós propusemos que a alíquota de 12% valesse para as compras internas das indústrias e do comércio atacadista sediados no Paraná, à vista de que suas compras de São Paulo vinham com esta alíquota. Assim, como a alíquota interna era e é de 18%, havia um incentivo para que as compras fossem realizadas em outros estados, principalmente em São Paulo e Santa Catarina. Daí, diferimos para a próxima etapa de circulação de mercadorias a diferença entre 18% e 12%, com que as compras de nossa indústria e do atacado voltaram a crescer. Funcionou muito bem esta medida. Senador, eu acho que nós temos que suspender essa reunião, porque eu não tenho condição de fazer a minha intervenção com essa conversa paralela. Vamos levar a sério a Comissão de Economia. Eu vou fazer o último apelo. Quero dizer aqui que na sala 7 tem um telão que está transmitindo a sessão. Então esse é o último apelo que eu faço, porque senão eu vou ter que, de fato, evacuar essa... E que vão bater papo lá na sala 7. Agora, eu já anuncio que a sala 7, o telão está funcionando. Eu sei que tem muita gente entrando para assistir essa audiência pública, e esse é a última vez que eu faço esse tipo de consideração. O senador Roberto Requião tem direito à palavra. Voltando à exposição da situação do Paraná. Essa redução de 18% para 12% das compras internas reativaram a nossa indústria e as compras do comércio local na indústria local. Agora, senador Delcídio, imagine uma diferença de 4% para 18%. O que vai acontecer com a nossa economia? Pois todos vão sempre querer adquirir mercadorias nos estados vizinhos. Ademais, quem comprar no mercado interno a uma alíquota de 18% e vender para fora do estado a 4%, vai sempre ficar com um crédito do imposto que, como acontece hoje nas exportações para fora do país, não consegue compensar. Resultado: como os estados dificultam a autorização para compensar e alguns nunca o fazem,
O ICMS cada vez mais vai se tornar um imposto cumulativo, com todos os danos que um tributo dessa natureza faz à economia. Era preciso colocar uma ressalva na legislação do ICMS. Seria talvez na lei complementar, que nesta hipótese a transferência do crédito resultante seria sempre automática, sem depender de autorização administrativa. Igualmente, as situações específicas que a resolução não contempla e traz distorções graves para os estados que têm indústria em seus territórios, à vista dos incentivos existentes na Zona Franca de Manaus. Veja o caso dos bens de informática, que a Amazonas vende a 12% e não paga nada de imposto. E assim, transfere um crédito de 12% para o comprador, quando, se a compra for do Paraná, o imposto é de 4%, com crédito correspondente. Epílogo: todos vão ter que se mudar para Manaus. Não há outra alternativa para as empresas. Aliás, penso que os estados do Norte e Nordeste não vão concordar com a referida resolução, que fica na dependência de criação de um fundo federal de compensação. Ora, todos conhecem o que aconteceu com a Lei Candir e a conhecida, entre aspas, boa vontade da União em transferir recursos para os demais entes federados. Estou ciente que os estados do Sul e Sudeste vão propor inúmeras mudanças no mencionado projeto de resolução. Agora, a resolução contempla uma visão da economia no presente. Como os empresários não são ingênuos, eles vão procurar se acomodar da melhor maneira para enfrentar os novos problemas. Os paranaenses certamente vão preferir se mudar para o Paraguai, não para a Zona Franca de Manaus. O que, para o Paraguai, pode ser bom, onde a legislação tributária é extraordinariamente simples, sem a complexidade de um ICMS caótico, em que o Instituto da Substituição Tributária, sendo alargado para quase todos os produtos, está matando as micro e pequenas empresas, que, como as demais, têm que pagar o imposto adiantado e ainda sobre uma base de cálculo de varejo presumida pelas administrações estaduais. Por exemplo, o polo de Pinga, do litoral do Paraná, de Morretes, simplesmente será exterminado do dia para a noite. Com estas observações, e são observações apressadas que nos ocorrem, eu quero levá-las à consideração de Vossa Excelência. Eu acredito que, para o Estado do Paraná, esta resolução, apesar das emendas, será uma tragédia anunciada. Eu mesmo apresentei uma emenda sobre informática, estabelecendo uma alíquota de 12% nas compras externas, mas cá entre nós isso não é suficiente. As pequenas empresas que são objeto agora, inclusive da criação de um ministério a nível federal, estarão simplesmente liquidadas pela substituição tributária e pelos impostos assim cobrados. Era esta a observação que eu e a minha assessoria queríamos fazer ao senador Delcídio sobre o seu projeto de resolução.